Valeu! Eu já. Só segura aí um pouquinho. Filmando. De crack de insumos e destruímos um laboratório lá efetivo de produção de crack. Na época, nós estimamos que nós causamos um prejuízo de aproximadamente 7 milhões para o grupo, para a estrutura criminosa que ele comandava, ele era o chefe. Então hoje nós temos a realidade de ter prendido não aqueles do cotidiano, né, que são os traficantes do meio da escada para baixo, hoje nós prendemos o cara do topo da escada, um cara milionário, com praticamente 30 anos de vida criminosa, né, explorando o narcotráfico. E a partir daquele episódio lá, da Operação Predadores, lá no sítio, ele foragiu, desapareceu, né, para se evadir ao compromisso de responder pelaquela bronca. Pelo que nós sabemos, os primeiros 2 anos, 2012, de 12 para 13, 13 para 14, ele esteve escondido no Paraguai, para evitar ser localizado. Por essa razão, nós representamos, foi decretada a prisão preventiva dele, e nós conseguimos inserir o nome dele na lista vermelha da Interpol, ou seja, Polícia Internacional, que tem um monte de requisitos para que polícias dos outros países tenham acesso ao nome, e aí nós pedimos ajuda especialmente para as polícias do Mercosul aqui para tentar localizá-lo, e ele nunca foi encontrado. De 2014 para cá, nós tivemos notícia que ele tinha regressado para o Brasil e estava habitando de forma alternada alguns municípios ali do litoral de Santa Catarina. Santa Catarina, onde ele já havia sido preso no início dos anos 2000, numa operação lá de Venâncio, pelo Paulo, como chefe de investigações, e pela delegada Sandra. 2004. 4? 2004. 2004, tá. Então nós temos aprimorado as investigações a partir de 2014 e passamos a circular mais ou menos de forma cotidiana lá por Santa Catarina para tentar levantar algum indício da localização dele. Muito difícil na medida em que, sendo um criminoso das antigas, estando sendo procurado com 2 mandados de prisão preventiva decretada, que ele sabia, sendo procurado pela Interpol, obviamente ele estava usando de alguns subterfúgios para não ser encontrado. Como por exemplo, é um cara das antigas que não usa celular, não está falando com ninguém, não usa as redes sociais, não tem WhatsApp, não tem Facebook, para não aparecer, e estava utilizando um documento falso. Inclusive ele foi abordado em certa oportunidade, que a gente sabe, agora ele nos confirmou tomando café ali, pela Polícia Militar lá em Florianópolis, ele passou batido com esse documento. Ele estava usando o falso nome de Valci Jovito Vieira. Um nome alienígena aqui, Valci Jovito Vieira, uma fotografia mais ou menos contemporânea dele. Inclusive ele ali se vangloria de ter enganado um policial militar lá, passou batido com esse documento. A residência onde nós o encontramos, lá no subúrbio de Araranguá hoje, é uma residência locada em nome de terceiros. Os 2 carros que haviam na garagem, um Astra e um Kia Soul importado, também comprados em nome de terceiros. Energia elétrica da casa em nome de terceiros. Então o cara estava levando uma outra vida em Santa Catarina, e onde nós o pegamos hoje já era o 5º ou 6º, não tenho certeza, endereço que ele teve dentro do estado nesse tempo que lá habita. Então ele, como um bom sapo, né, ele pula de um lado para o outro para evitar ser rastreado, e usando desses expedientes ele tem conseguido escapar da polícia por bastante tempo. E aí eu falo aqui da Força Tarefa de Defreg de Santa Cruz e Delegacia de Venâncio, né, que são os precursores da investigação. Eu falo da Polícia Federal, que também tem um núcleo que anda atrás dele há bastante tempo, desde 2012. Tem o Departamento de Narcóticos de Porto Alegre, que também anda a cata dele desde aquela época, e o Serviço de Inteligência da Brigada Militar. Então, para vocês verem como é um cara difícil, foi um cara difícil de ser pego, difícil de ser localizado, com muita perseverança, né, muito investimento. Nós subimos e descemos para Santa Catarina dezenas de vezes, e voltamos de lá muitas vezes frustrados por não conseguir pegar o rastro. Mas agora, felizmente, na semana passada, isso engrenou, a gente conseguiu descobrir o paradeiro dele. Fomos para lá ontem, e durante a noite de ontem e madrugada
fizemos os levantamentos necessários, chegamos a ter contato visual, não com ele, né, mas com a companheira dele. Estava andando de esteira numa academia que ele tinha em casa, estava morando numa casa muito boa, uma casa de alvenaria, toda cercada, com cerca elétrica, toda gradeada. Conseguimos então fazer a operação hoje no início da manhã, cercamos a casa e a partir do momento que ele se deu conta que era a polícia de Santa Cruz, nos identificou, se entregou sem nenhum problema, disse que não ia esboçar reação alguma. Nós tínhamos medo que ele tivesse com alguém dentro de casa. Existia uma terceira pessoa, mas na verdade era a mãe dele, que tinha subido para visitá-lo. Ele está com alguns problemas de saúde, ele é soro positivo, né, HIV há muitos anos, ele está com diabetes agora, inclusive estava fazendo injeção de insulina de manhã. Então não tivemos dificuldade para prendê-lo efetivamente hoje. A dificuldade toda foi, nesses 4 anos, nós conseguimos pegar o rastro do sapo e efetivamente localizá-lo. Então a polícia hoje está de parabéns, especialmente aqui a Delegacia de Venâncio, pelo trabalho incansável, né, pela parceria. O investigador aqui, Paulo Uman, né, que desde o início dos anos 2000 persevera para levar a responsabilidade e as barras dos tribunais desse indivíduo. Nós conseguimos produzir, com os nossos trabalhos investigativos, inquéritos que redundaram em 2 condenações que ele tem para pagar, uma de 9 anos, oriunda de um trabalho feito lá no Venâncio, e uma outra condenação mais recente de 12 anos de reclusão por conta do episódio do sítio lá de Candelária. Então, o que isso significa? Significa que um dos maiores traficantes do estado do Rio Grande do Sul está fora das ruas, vai cumprir com seus débitos. A estrutura criminosa dele foi completamente aniquilada a partir daquela operação, perderam capital. Pessoas ligadas a ele, dos escalões intermediários mais baixos, acabaram sendo assassinadas pela facção Os Manos, que assumiu o lugar deles em Santa Cruz. Vários deles também nós prendemos. Então nós podemos dizer com certeza que o grupo que ele comandava hoje está absolutamente desfeito. Tá? Hoje os desafios são outros, né? Nós investigamos outras pessoas, mas essa era uma dívida que nós tínhamos com a comunidade do Vale do Pardo, com a sociedade, especialmente Santa Cruzense e no município de Venâncio Aires. Então ganha a polícia, ganha a comunidade e podemos dizer que a nossa semana aí termina bem e o nosso ano também começa bem pelo fato de nós termos conseguido localizar e efetivamente prender esse indivíduo. Que além disso tudo, né, constava na lista de procurados da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul como o foragido número 1. Delegado Luciano, e já existe alguma definição sobre o local onde ele vai ser, onde ele vai ficar preso, onde ele vai ficar detido? Bom, em primeiro lugar nós vamos apresentá-lo aqui no Presídio Regional de Santa Cruz, até porque as condenações são daqui, né? O processo de execução foi montado aqui e os mandatos de prisão foram expedidos aqui. Nós acreditamos que pela importância que ele tem, pelo fato de ele fazer parte, né, de uma organização que é desafeta de uma outra que tomou conta hoje, são as balas na cara, ele corre risco de vida, né, tem inimizades aqui. Então nós acreditamos, né, que a Superintendência dos Serviços Penitenciários deva transferi-lo para uma penitenciária com uma segurança maior. Mas a nossa obrigação, enquanto Polícia Judiciária, é apresentá-lo aqui no Presídio Regional de Santa Cruz do Sul. Delegado, hoje com ele foram encontrados a arma ou drogas? Não, nós fizemos uma inspeção lá na residência onde ele estava, com a companheira, como eu disse, com a mãe. Não encontramos drogas, não encontramos armas. Uma casa bem estruturada, né, com conforto absoluto, com 2 carros na garagem, como já referi antes. E encontramos sim algumas anotações ali de valores que imaginamos que sejam contabilidade de drogas. Então não descartamos a possibilidade dele estar traficando lá em Santa Catarina, ou pelo menos ter mantido algum município, né, algum nicho de mercado aqui na área de Venâncio, ou talvez no Vale do Taquari. Mas ele nos dizendo, nós sabatinamos ele a respeito daquelas anotações, ele estava dizendo que algumas centenas de milhares de reais dos apontamentos são o patrimônio que ainda lhe resta. Ele alega que desde a época que fugiu, em 2012 até hoje, nunca mais traficou, tem se escondido da polícia, tem buscado a evasão e tem vivido da queima dos recursos amealhados nesses quase 30 anos de tráfico de drogas. Encerrada essa explanação inicial, eu passo a palavra aqui para o delegado Felipe, que é o titular da DP de Venâncio lá, responsável também por essa investigação. Bom, como o delegado Menezes já expôs, né, isso é um trabalho que já vem de longa data,
um trabalho que para a comunidade de Venâncio Aires, onde eu trabalho, é de suma importância, né? Uma vez que há muitos anos já tem passagem desse indivíduo lá. É um trabalho que há muito tempo eu com o Paulo e a equipe de investigações lá de Venâncio Aires trabalhando de uma forma bastante científica, de uma forma bastante séria e a cada dia buscando um pouco mais de elementos, né? Viajamos algumas vezes ao litoral de Santa Catarina, né? Como o delegado Menezes referiu, e buscando pistas, buscamos pessoas, uma investigação bastante difícil, né? Uma vez que ela não, uma pessoa que se encontrava completamente alheia ao mundo, sem redes sociais, sem telefones, com nomes falsos. Então, assim, hoje se colou um trabalho de muito tempo, que vem tipo um trabalho de formiguinha, assim, que a gente vai trabalhando todos os dias com algum elemento novo e persistindo, conseguimos hoje, felizmente, ter esse êxito nessa ação. Eu passo a palavra para o Paulo, que eu acho que é uma manifestação necessária, até porque é o policial mais antigo, né, no encalço desse indivíduo. Paulo, o que teria para nos dizer a respeito dessa tua caminhada aí de praticamente 14 anos, hein? 10 anos. São mais de 10 anos que se trabalha em cima do vídeo. Muitas vezes, anteriormente, já foi preso por nós, por outros policiais. Ele acabou, todas as vezes, retornando para a rua. Infelizmente, isso provavelmente vai ocorrer novamente. Ele vai retornar, apesar de que ele diz que está velho, não quer mais, o que ele me chamou a atenção, inclusive, que ele fez um comentário durante o caminho, que hoje está cheio de gente querendo vender droga, que é muito rentável, e que isso que não faria mais novamente. Ele teria desistido pela idade dele, pela situação dele, não voltaria mais a atuar nesse tipo de delito. Pessoal, eu fico à disposição de vocês, se quiserem fazer alguma pergunta, estamos aqui disponíveis para responder. Bom, se falou muito que ele ainda tinha muitos laços, apesar de já ter sido a facção dele, o pessoal que estava trabalhando com ele aqui na região, terem sido muitos presos, outros mortos, ele continuava agindo, atuando na região. O que se pode dizer desses últimos anos? Quais eram os indicativos de que ele continuava atuando aqui, alguns bairros ou cidades da região que ele continuava distribuindo drogas entorpecentes? Bom, na condição de delegado da DEFREC, nós temos aqui um setor comandado pelo agente Júlio aqui, que trabalha especialmente com a questão do narcotráfico, tá? Aqui na cidade e na região como um todo. Eu posso te afiançar que depois que ele passou a condição de foragido em 2012, logo que ele desapareceu daqui, que ele deu vaga, essa facção, os manos, veio para assumir o lugar. Justamente porque nós temos um mercado aqui cada vez mais crescente, um mercado muito rentável no sentido de consumo, especialmente de cocaína pura. Então essas pessoas, visando o lucro fácil, vieram para cá para se estabelecer no mercado, na vacância do pessoal, né, da estrutura do Osni Valdemir. Inicialmente, 3 dos principais, digamos assim, subalternos imediatos, né, os subgerentes, digamos assim, do processo todo comandado pelo Osni, foram assassinados. A gente pode citar os nomes aqui, né, as alcunhas, o Tatu, o Ayrton e o Anão, foram assassinados pela facção justamente porque a facção veio para se impor pela força para tomar o mercado. Veio para praticar preços mais extorsivos, entendeu? E veio a se impor pela força. Uma forma de trabalhar completamente diferente dos traficantes mais antigos, que nós chamamos de velha guarda, da qual o Osni era um representante. Então são filosofias diferentes de trabalhar, e até por isso o Osni fala que hoje ele não tem mais condições, não teria mais condições de operar no mercado por essa dissintonia de filosofia de trabalho, considerando que isso é trabalho. Tá? Mas para saber o objetivo, para dizer, depois que ele passou a condição de foragido, a facção tomou conta aqui, nós temos, eu tenho dito isso no jornal recentemente, nós temos uma facção explorando ali no bairro Bom Jesus o comércio de cocaína pura. Nós temos outros 2 grupos também ligados a penitenciárias, explorando o tráfico em outros bairros da cidade, mas honestamente falando, eu não tenho nenhum indício concreto de
que ele, pós 6 de junho de 2012, continuasse operando aqui no Vale do Taquari. Se ele estava operando lá em Santa Catarina, ou como eu disse antes, ficou com algum nichozinho de mercado pro lado do Vale do Taquari, de forma absoluta a gente desconhece isso. Hoje as pessoas que exploram, né, esse comércio legal são outras. Nádia? Delegado, são quantos inquéritos contra ele? Nós temos inquéritos que já viraram processo, processos nos quais já foram colocadas sentenças, que são essa de 9 anos e essa de 12. Nós temos um inquérito aberto ainda, que é uma apreensão que nós fizemos lá por 2008, talvez. Apreendemos um balde com 5 ou 6 quilos de droga na residência de um indivíduo que prestava serviços, estava associado à usina na época, que é... Oi? Diego Soda, que era um dos braços direitos dele, que nós estávamos aguardando o dia que nós pudéssemos prendê-lo para ele ser ouvido. Vai ser iniciado nesse inquérito, porque a investigação na época mostrava que o Diego Soda trabalhava para ele, e a forma de armazenamento e de esconderijo naqueles potes que nós pegamos lá em Candelária é exatamente a mesma. Diego Soda, que há uns 2 anos atrás foi pego lá na região do Paraná, transportando aproximadamente 700 quilos de maconha. Então, o está preso no Paraná, que era associado a ele. É um inquérito pendente que nós pretendemos concluir agora na semana que vem com a inquirição do Osni. Bom, e quantas, se é que pode-se dizer, quantas diligências foram feitas até no rastro dele nesses últimos anos, se é possível contabilizar, até chegar nessa pista muito quente que acabou culminando na prisão? Toda a incursão que se faz buscando um elemento de convicção, né, uma forma de conhecimento, a gente considera uma diligência. E eu posso te dizer seguramente, e considerando a Delegacia de Venâncio e a DETREC de Santa Cruz, empreendemos centenas de diligências. Né? É uma coisa que está no nosso cotidiano, apesar de nós termos uma série de outros trabalhos andando, nós nunca nos afastamos da questão. É uma questão de honra para a polícia, que produziu o conhecimento, que desestruturou, né, o Centro Logístico e Laboratório de crack. Era uma questão de honra para nós, que nós tivéssemos uma condição de localizá-lo e de prendê-lo. E, né, para ser bem bairrista, nós não queríamos perdê-lo para a Polícia Federal, ou para a Brigada Militar, ou para outras pessoas que são alheias à produção do conhecimento, que foi um conhecimento produzido essencialmente pela Polícia do Vale do Taquari. Então nós nunca descuidamos disso, e nesses 3 anos e meio, quase 4, fizemos aí centenas de diligências. Muitas vezes nos desestimulamos porque não vimos o fruto das diligências, né? Justamente por essa série de expedientes que ele criou para não ser encontrado. Ele era um cara mais ou menos que circulava pelas sombras, né? Ele dava contato direto, inclusive com os familiares, para não ser seguido, para não ser rastreado. Então, um dos indivíduos mais difíceis da minha carreira de policial para ser encontrado, mas felizmente, de tanto a gente perseverar, nós conseguimos pegar o rastro, né? E nessa madrugada, nesse amanhecer, conseguimos finalmente encontrar o Sr. Sapo.